Ok, pessoal, o capítulo 334 tá vindo amanhã, eu acredito, se tudo der certo. Eu não acho que temos problemas para o capítulo chegar aí nessa segunda-feira com os spoilers saindo de madrugada. E, aparentemente, eu tive vontade de aparecer por aqui para conversar sobre as prévias dele. Vamos embora aí e não se esqueça de se inscrever no canal apertando no meu botão aqui embaixo, tá bom? Vamos embora pros 70 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos discutir sobre o que provavelmente vai acontecer nesse capítulo 334. A prévia é a seguinte: a França domina a segunda partida. Será que o Japão conseguirá encontrar o caminho para a vitória? Como bem sabemos, o capítulo passado acaba justamente no momento que a bola sai. O capítulo passado, para falar a verdade, foi mais um capítulo de discussão, né, do que um capítulo em si com a partida. Só teve aquele momento ali do Rin fazer a finalização, a bola foi tirada pra fora, o que já era imaginável, né? Era meio difícil de acontecer um gol de forma tão simples assim, sem o Japão precisar pensar tanto sobre o que tá impactando, principalmente o Yoshi. O Yoshi, eu acredito que esse gol não sai, por enquanto que o Yoshi ainda não tenha desenvolvido, né, algum raciocínio com relação ao porquê não tá dando certo, ao porquê eles estão perdendo pra França, e querendo ou não, enquanto não sair, nós vamos ficar nessa, né? Será que o gol vai acontecer? O capítulo passado acaba justamente com a mensagem do editor, né? Declaração de destruição contra o Blue Lock. Como romper com a ideologia da aptidão? Enquanto não tivermos esse raciocínio, honestamente, é muito difícil de sair gol. Ou seja, mesmo que na melhor das situações pro Japão, né, nós temos um gol acontecendo aí, o que deve provavelmente acontecer é nós termos pelo menos mais 2 ou 3 capítulos até esse gol sair. Desculpa, se você tá acreditando que desse escanteio que o Bashirazinho aqui tá vindo bater vai sair um gol, você não lê Blue Lock há muito tempo, cara. Você não lê Blue Lock há muito tempo. Não tem a mínima chance. Se sair um gol, sinceramente eu ia ficar surpreso, tá bom? Sinceramente eu ia ficar surpreso. Eu acho que sim, é muito cedo ainda na partida pra discutirmos sobre isso, mas querendo ou não há outra maneira, cara. Shidou e Barou, tá? Shidou e Barou. Barou mais do que Shidou, eu diria até, porque existem algumas ligações entre o Barou e o Hugo já sendo feitas desde o início. E eu acho que muita gente com boa memória já deve ter percebido isso, né? Eu já vi alguns comentários aqui no canal sobre como o Barou e essa questão do destino se ligam muito bem com o Hugo. Eu ficaria até surpreso se o autor não estivesse tentando trabalhar sobre isso. Eu vou trazer um vídeo essa semana para se aprofundar mais nessa temática e na ligação do Hugo com o Barou, mas de toda maneira, gente, o capítulo 334 deve ser trabalhado no sentido de o que pode ser feito agora, e nós devemos provavelmente passar o capítulo inteiro vendo raciocínios do Isagi. Eu não acho que o Japão será efetivo no quesito gol, mas eu acho que esse escanteio vai criar no mínimo 2 jogadas perigosas dentro da área da França, ok? Eu acho que primeiro vamos ter uma finalização, vamos ter um rebote e uma segunda finalização nessa jogada. Agora, quem é que deve participar dessa jogada? Olha, vendo como é o Bashira que tá vindo pra cá, eu chutaria logo Isagi, né? Mas com essa situação e a forma como o Hugo tá bloqueando ele e o Rin tá realmente muito travado pelo Loki, eu enxergo de outra maneira isso, ok? Eu acredito que é hora do Aiko ou do Ario ou dos dois ganharem um destaque no ataque. É uma coisa que eu venho há tanto tempo batendo a tecla e esperando um momento. Pô, a participação dos zagueiros no ataque, principalmente a questão do Aiko. Não é novidade pra ninguém que o Aiko é o meu personagem preferido de Blue Lock, só que faz muito tempo, eu acho que realmente é desde o 20, né, que nós não vemos a questão principal do personagem sendo trabalhada, tá bom? Ele já foi atacante. Cadê essa participação no ataque do Aiko? Eu não tô dizendo pra ele sair da defesa e simplesmente esfarelar completamente, né, o sistema tático do Japão, mas eu tô dizendo que mais uma cabeça ali dentro da grande área pode fazer a diferença. Eu acho que foi essa semana, eu posso estar enganado, mas foi essa semana passada que tivemos jogo da Champions League sendo decidido justamente com a decisão do técnico de mandar o goleiro pra dentro da grande área, tá? Ele foi lá, fez o gol e classificou
classificou a equipe. Eu acho que foi Real Madrid versus Benfica, tá? José Mourinho mandou ele lá pra dentro da grande área e decidiu o jogo com isso, marcou um gol com isso. Eu acho que, sim, tudo bem que queiramos ter esse foco dos jogadores do ataque, etc e tal, mas querendo ou não, se for pra falar de futebol real, né, os zagueiros também têm participação nesses momentos de bola parada e Blue Lock não tá sabendo se aproveitar disso. Eu sei que eu tô botando um pouco a carroça na frente do boi, né, mal tem momento de bola parada. Imagina momento de bola parada pra dar destaque pros defensores, mas, querendo ou não, eu que gostaria de ver isso, ok, acontecendo. Só que, uma coisa que é muito curiosa e já dá pra se trazer aqui, que eu percebi e talvez não tenha ganhado muito destaque pro pessoal, é que nessa página onde o Hugo fala o Blue Lock vai ser aniquilado aqui, nós temos destaques pra personagens que são o normal de se pensar, né, Rin e Sage, o Hugo que tá falando, o Loki que tá marcando o Rin, nós temos o Bashira que tá indo bater o escanteio, só que tem um intruso aqui entre essa ordem, tá bom? O Caraço. O Caraço aparece aqui de uma forma meio até surpreendente pra mim, porque o Caraço não tava ganhando muito destaque nessa partida. Ninguém tá ganhando praticamente nenhum destaque nessa partida. Então, eu acho que é certo se afirmar que nesse próximo capítulo o Caraço deve ganhar alguma participação, até porque se os atacantes, se o movimento central da equipe tá sendo direcionado aí pra dentro da grande área e a atenção dos franceses está também nisso, nessa movimentação dentro dela, talvez tenhamos uma jogada ensaiada entre o Bashira e o Caraço. Talvez nós tenhamos alguma leitura que tenha sido feita anteriormente ao jogo, onde bolas paradas possam ser aproveitadas de melhor maneira, não cruzando diretamente dentro da grande área, né? Fazendo uma jogada mais equilibrada no sentido de chances, porque quando você joga a bola dentro da área, mesmo que você seja um jogador muito bom de cruzar, ainda assim vamos concordar, né? Não é 50-50 exatamente, mas é algo próximo disso, a chance de ser um jogador seu que vai estar com a cabeça na bola, que vai dominar a bola, ou um jogador do time adversário, né? Agora, quando você faz uma jogada mais pragmática, uma jogada mais, vamos dizer assim, antecipadamente preparada, as chances acabam sendo maiores de seu time ficar com o domínio da bola, né? Ficar com a posse, pelo menos nesse momento, né? Onde a jogada tá parada, a bola tá parada ali, você vai fazer o cruzamento e agora ela volta a se movimentar, mas pelo menos ela tá na posse do seu time. Pode ser que sim, tá? O Caraço ter sido mostrado num quadrozinho pequeno aqui prova que ele ganhará um pouco mais de espaço. Eu tava sentindo um pouco de falta dessa variação nessa partida. Nós ainda não vimos muito do Reu, eu também tô em falta dele. Tudo bem que acabou de começar, mas ainda assim, eu acho que já poderia ter explorado esses personagens um pouco na partida, eles participando ali da construção dos ataques. É porque é pouco capítulo, cara, não dá pra reclamar sobre isso, é só que eu quero ver mais desses personagens e através do clima do jogo, através desse título do próximo capítulo, a espada da autoculpa, eu acho que sim, podemos acabar vendo uma jogada que parte do Bashira, vai pro Caraço, ou vai pra alguém dentro da grande área bem localizada, a bola, sei lá, vamos dizer, existe uma finalização ou uma tentativa de finalização, a bola sobra pro Caraço depois dessa tentativa de finalização e nós temos um momento de reflexão pro Yoshi. Eu acho que ninguém duvida disso, né? Mesmo que o capítulo parta um pouco pra essa questão da partida, o jogo, a bola rolando, ainda assim devemos ter, por pelo menos uns 70 a 60% do capítulo, o raciocínio do Isagi. O porquê ele está limitado agora, o porquê ele não está conseguindo agir perante a Hugo, porquê a visão do Hugo faz sentido e como ele pode explorar ela sem deixar de lado o seu sonho. Será que nós já não vamos ter realmente esse momento de reflexão? A espada da autoculpa. Como vocês interpretam esse título se correlacionando com o capítulo passado? Eu consigo enxergar de uma forma muito mais direta ao próprio Yoshi, a forma como ele vai ir percebendo durante o restante dessa partida que as palavras do Hugo têm razão por trás, tem lógica, faz sentido, e ele não vai estar pensando nisso de uma maneira direta, né? Ele vai estar experienciando isso, o que ocasiona mais frustração ainda para o Yoshi. O Yoshi vai ficar indecidido sobre que caminho tomar com relação ao seu futebol, principalmente
nesse jogo, principalmente nessa partida. Ele vai precisar, querendo ou não, abandonar a maioria das coisas que ele utilizou até os dias atuais para conquistar as vitórias, porque agora ele tá enfrentando um cara que é igual a ele, só que está a um patamar mais alto por já ter decidido o que quer para si. O Yoshi não. O Yoshi, nós sabemos que essa questão é uma questão que nós discutimos há muito tempo, mas só foi começar a ser trabalhada agora, né? Antes do começo da partida, com o Isagi sentindo o peso de ser o número 1 pela primeira vez totalmente, né? Então, querendo ou não, eu acho que esse vai ser o arco, né, de desenvolvimento para a partida da França. É uma coisa interessante porque eu quase sempre me esqueço disso, mas se nós formos parar para reler Blue Lock, sempre antes das partidas, os autores já deixam muito claro qual será o arco de desenvolvimento principal, tá ligado? Eu acho que antes da partida do Ubers tem o flashback do Hiyori, antes da partida do PXG tem o flashback do Ness, né? Antes da partida contra o Manshine tem um pouco do desenvolvimento do Nagi, né? Junto do Ryo, ele chegando ali. Antes da partida contra o Baixa tem aquela questão, por mais que seja bem pequena aquela partida, tem aquela questão, né? Sendo trazida de conseguir vaga no time e etc. Então, eu acho que sim, ok? O núcleo principal para esse arco a ser desenvolvido será essa questão do Isagi ser atacante ou não. Acho que ficou claro agora de uma vez por todas. Eu ainda tava na dúvida se isso seria uma coisa que iria ser carregada ao longo da saga inteira, mas aparenta que não. É uma coisa que o Isagi já toma logo de cara aqui no segundo jogo, para esclarecer logo de uma vez esse ponto e ele poder, né, jogar as próximas partidas e ele poder ter realmente um rendimento bom contra outras equipes ainda mais fortes do que a França. Eu não acho que vai ter uma equipe tão forte quanto a França, de forma mais direta, né? Tu pegar ali no tete a tete, quem ganha da França, talvez eu acho que não haja, mas talvez assim, pra equipe que o Japão terão jogos mais difíceis. Até pensando que esse jogo aqui contra a França, o Japão pode perder, né? Outros jogos ali na fase das oitavas, nas 16ª, nas quartas, nas semis, vão ser mais perigosos nesse quesito, vão ser mais pesados nesse sentido. Então, eu acho que sim, ok, gente? Esse capítulo vai se guiar dessa forma. O arco principal do Yoshi será esse, contra a França, e provavelmente podemos ter uma conclusão pra ele, ou, diferente do que eu tava pensando, não vai ser nenhum nem outro, né? Nem vai desenvolver tudo aqui e nem também vai deixar pro futuro. Vamos fazer a abertura, vamos começar o desenvolvimento e ao longo das partidas vamos tendo mais incrementos com relação a isso aqui, até porque não é totalmente impossível o Jinpachi Ego, vendo que o time não tá rendendo, no segundo tempo jogar outros jogadores aqui no meio e ter que tirar algum desses que gostamos tanto, né? Vai ter que sair alguém pra o Barou ou o Shidou entrar. Então, querendo ou não, há uma mínima possibilidade de ser o Yoshi, caso o Yoshi não esteja conseguindo encontrar nada, né? Seja um momento que o Ego perceba, pô, no banco o Yoshi pode fazer mais por si do que jogando. Eu acho difícil, tá bom, o protagonista sair. Eu só tô conversando um pouco sobre o tema porque estavam debatendo bastante nessa semana, mas ainda assim, eu só tô querendo trazer esse ponto pra situalizar a questão de que, às vezes, um jogador do tipo do Isagi aprende muito mais estando fora de campo do que dentro de campo. Ai, mas a experiência é sempre superior e não sei o que. Eu concordo, mas eu tô dizendo no sentido de, por exemplo, o Hiyori, tá bom? Estar ali fora de campo na partida contra o Ubers. O Isagi e o Hiyori estavam chegando mais ou menos nas mesmas conclusões. Eu acho que faltou isso, tá bom? Pela parte do Ego. Dividir bem quem vai ficar no banco e quem vai ficar como titular para conseguir se aproveitar da visão fria desse jogador calculista e também da visão quente de quem tá experienciando aquilo ali dentro de campo e combar as duas num momento chave da partida. Eu acho que sim. Se tivesse pelo menos um Hiyori ali no banco, vendo o jogo acontecer, e o Isagi experienciando e depois combar as duas num segundo tempo ali, nos 20 minutos, sei lá, do segundo tempo, poderia funcionar muito bem, ok? Tá faltando isso também nessa partida, vamos ver se os autores vão querer desenvolver isso, mas essa questão de conversação entre os companheiros de equipe não tá rolando muito, né? Dentro das partidas nessa saga até agora. O máximo que nós tivemos ali foi no intervalo do jogo contra a Nigéria, onde os meninos conversaram um pouco. E se isso acontecer,
acontecer dentro da partida? Será que não pode ocorrer uma mudança de grande impacto caso os meninos comecem a conversar, caso essas autoanálises deles parem de ser apenas autoanálise e fiquem mais pluralizadas? Eu acho que isso pode sim ser um fator diferencial. Vamos ver como esse 334 chega pra nós. Amanhã eu trago os spoilers pra vocês bem cedinho, tá bom? O canal finalmente voltou com os shorts, galera. A partir de hoje eu vou estar produzindo vários shorts pra vocês, então quem quiser aí consumir, caso você não seja adepto ao conteúdo, tudo bem, mas caso você seja, não se esqueça de seguir o canal lá pelo TikTok, tá bom? Tem que bater os 10 mil inscritos por lá pra poder monetizar. Ajuda lá, tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e... Cut!